Bom dia, pessoal. Então, turma, nessa semana nós estamos estudando as funções inorgânicas, a gente começou estudando as funções ácidos, mas são quatro grupos de funções aí que nós estudaremos: ácidos, bases, sais e óxidos, ok? Bom, pessoal, então aqui, além, de saber fazer a ionização do ácido, nós também vamos estudar o quê? Nós também vamos estudar a nomenclatura, como que vamos dar nome para esses ácidos. Então vejam só, como é fácil. Primeira coisa, pessoal, é nós fazer aquela classificação prévia, né? Hidrácidos e oxiácidos, tá? Então o que são hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Olha como é fácil. Você vai escrever ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Então aqui, ó, HF. Quem que é o elemento F? É o flúor. Então vai ficar ácido flúor hídrico. Daí você corta o R. Desculpe. Vai ficar ácido fluorídrico, né? HCl vai ficar ácido cloro hídrico. Daí você vai cortar a última vogal, que é o O. Né? No caso do flúor aqui não tem vogal, não tem última vogal. A última letra é uma consoante do elemento. Então vai ficar ácido fluorídrico. Aqui vai ficar ácido cloro hídrico. Tá? Aqui vai ficar ácido bromo hídrico. Daí você corta a última vogal, até a última vogal. Então vai ficar ácido bromídrico. Tá? Aqui HCN. Ácido, esse grupo aqui CN não é um elemento químico, tá? É o carbono e o nitrogênio junto, então é chamado grupo ciano. Então vai ficar ácido cianídrico. O enxofre vai ficar ácido sulfídrico. O enxofre tem radical latino sulfur. Daí você corta até a última vogal. Sulfur, você vai retirar o U e o R do final. Então vai ficar ácido sulfídrico, tá? E HI ácido iodídrico. Bem fácil, né? Hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio, eu coloco ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Beleza, turma? Bom, seguindo aqui, né, os oxiácidos, como que a gente vai fazer? Então, assim, pessoal, para entender isso aqui, existem duas maneiras. A primeira maneira, eu vou ensinar só a primeira maneira, por enquanto a gente tiver as aulas remotas, tá? Para não confundir vocês. Mas vocês vão memorizar uma tabelinha, vocês vão usar uma tabelinha, e essa tabelinha de oxiácidos, ela está atrás da tabela periódica, inclusive, tá? Então tem lá, ó, HNO3, ácido nítrico, H2SO3, vocês vão usar essa tabelinha aqui, tudo bem? Deixa eu marcar aqui para vocês. Essa é uma pequena tabela, tem mais elementos aqui, mas é bom vocês memorizarem alguns desses elementos, tá? Então, nós temos o ácido nítrico, o ácido carbônico, vai ter que saber, tá? O ácido bórico, o ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. Como a gente está em aula remota, né, nesse tempo aí, não precisa memorizar por enquanto, mas agora para vestibular é necessário vocês entenderem o nome desses ácidos. Percebam que todos esses ácidos eles vão terminar com a terminação ico, beleza? Então eu já parto de um pressuposto que eu tenho uma tabela e nessa tabela eu já tenho um número de ácidos e já tenho os ácidos com uma determinada nomenclatura, né? Terminação ico, não confundam com hídrico, lá do ácido dos hidrácidos. Isso aqui é ácido que tem oxigênio, tá? É oxiácido. Bom, o que acontece, pessoal? Dependendo da variação do número de oxigênios, ele vai mudar o prefixo e vai mudar o sufixo da palavra. Então, os ácidos padrões, esses ácidos da tabela, eles têm todos terminação ico. Mas se ele ganha um oxigênio, ele vai ganhar um prefixo, vai manter o sufixo, a terminação,
e vai ganhar um prefixo, per, tá? Se ele tem um oxigênio a menos que o ácido padrão, o ácido da tabelinha, ele vai formar o quê? Ele vai mudar a terminação oso, beleza? Então vamos lá, vamos para a prática aqui. Eu gostaria que vocês olhassem. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui na minha tela todas as informações aqui. Acompanhem a seta aqui, pessoal. Veja, o HClO3 é o ácido que está na minha tabela aqui, né? É o ácido clórico. Então é o ácido que eu tenho já na tabela, ácido clórico. Então esse ácido vai ser encaixado aqui, tudo bem? Você pega esse ácido de cima, HClO4. Então, em relação ao HClO3, o que aconteceu com o HClO4? Aumentou um oxigênio. Aqui ó, tem 3 oxigênios, aqui tem 1. Então, o que vai acontecer? Então, ele vai receber um prefixo chamado per. Ele vai ser chamado de ácido perclórico. Vai manter a extensão final, o sufixo, né? Mas vai mudar o prefixo lá. Então, o ácido da tabela é o ácido clórico. Tem 3 oxigênios. Ele ganhou um oxigênio a mais. Se ele ganhou um oxigênio a mais, ele ganha o prefixo per. Entendido? O mesmo ácido, HClO2 agora. Tá? O ácido semelhante padrão da tabela é o HClO3, que a gente já sabe que é o ácido clórico. Se eu comparar esse ácido aqui, HClO2, com HClO3, ele tem um oxigênio a menos. Tudo bem? Então, com um oxigênio a menos, ele vai se tornar ácido cloroso. Ó, eu mudo o ico, a terminação ico, pela terminação oso. Então veja aqui, ó, o ácido padrão está aqui, né? Só que eu verifico que ele tem um oxigênio a menos. Então, o ácido padrão é o HClO3, o ácido clórico. Esse aqui tem um oxigênio a menos. Então, em relação a esse do meu padrão, eu vou mudar a terminação para oso. E se ele tem 2 oxigênios a menos, ele vai fazer o quê? O que vai acontecer com ele? Ele vai mudar o prefixo e o sufixo. Então ele vai ficar ácido hipocloroso. Beleza? Ó, de novo. O ácido da tabela, H2SO4, é o ácido sulfúrico, terminação ico. Aquele é ácido padrão. Onde é que está ele aqui? Ó? Tá aqui, ó. Ácido sulfúrico. Vou comparar com H2SO3. Em relação ao padrão, ele tem um oxigênio a menos. Então, se tem um oxigênio a menos, vai sair o ico e vai entrar o oso, vai ficar ácido sulfuroso. Mesma coisa com o nítrico e nitroso. E mesma coisa com o fosfórico aqui, ó, tá? Então, H3PO4, ácido fosfórico, né? H3PO3, ácido fosforoso, e o H3PO2, ácido hipofosforoso. Beleza, turma? Fácil, né? Vamos lá? Vamos ver se vocês memorizaram. Nomenclatura dos ácidos. Então, eu divido-os em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos é aquela classificação, são os ácidos que não têm oxigênio. Oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio. Para hidrácidos, eu vou pegar o ácido, colocar o nome do elemento e a terminação hídrico. Então, vai ficar ácido fluorídrico, né? Ácido clorohídrico. Corta a última vogal. Então, hidrácido a gente dá nome assim. Para os oxiácidos, como que a gente vai fazer? Os oxiácidos, a gente vai pegar uma tabelinha de referência que tem atrás da tabela periódica. Todos esses ácidos terminam com a extensão ico. E com base nesses ácidos da tabela periódica, eu vou verificar a variação do número de oxigênios, já que eles são ácidos oxigenados, tá? Se aumenta o oxigênio, ele vai ganhar um prefixo per, com o padrão. Se ele diminui um oxigênio, ele muda o sufixo, a terminação de ico passa para oso. E se ele perde 2 oxigênios em relação ao padrão, ele ganha o prefixo hipo, né? E a terminação oso. O exemplo clássico aqui é o ácido clórico, né? Com um ácido a mais, ele ganha o prefixo per, vai ficar ácido perclórico. O HClO2
com relação ao padrão HClO3, ele tem um oxigênio a menos, ele vai ficar ácido cloroso. E o HClO, em relação ao padrão, aqui tem 3 oxigênios, aqui tem 1, ele perdeu 2 oxigênios, ele vai mudar a terminação, o sufixo, né, de para oso, e vai ganhar, além disso, um prefixo chamado hipo. Beleza, pessoal? E aqui, só para finalizar, isso aqui é mais a título de curiosidade, né? Alguns oxiácidos podem apresentar prefixos orto, meta e piro, de acordo com o seu grau de hidratação. Então, orto é quando o ácido ele tem o maior grau de hidratação possível. Por exemplo, o H3PO4 pode ser chamado de ácido ortofosfórico. Quando é que ele recebe o prefixo meta? Ácidos que apresentam uma molécula de água a menos quando comparados ao ácido orto correspondente. Então, o HPO3, por exemplo, é derivado do H3PO4 pela retirada de uma molécula de água. H3PO4 tem o máximo grau de hidratação possível. Se você conseguir tirar uma molécula de água do ácido fosfórico, ele vai virar ácido metafosfórico. Tá, pessoal? Não precisa memorizar isso por enquanto. Ok? Cai pouco em vestibular, né? Essa nomenclatura aqui, claro, vai ter exercício para vocês colocarem esses nomes aqui, ó. Então, piro. Piro é quando você, de 2 moléculas do ácido fosfórico, ou ácido ortofosfórico, que tem, né? Você tira uma molécula de água, daí vai ficar ácido pirofosfórico. Beleza, pessoal? Mas por enquanto, saibam essa nomenclatura aqui. Hidrácido, terminação hídrico, oxiácido, terminação ico. Né? Tem uma tabela lá para a gente pesquisar e a gente vai mudar prefixo e sufixo de acordo com a variação do número de oxigênios, né? Gerando isso aqui. Beleza, pessoal? Abraço a todos.